A paz do Senhor, cordeirinhos, mais um domingo, mais uma aula para nós aprendermos a palavra do Senhor. Hoje já é a aula 12, já está quase acabando esse trimestre de novo. E vamos começar um trimestre novo. O que será que o Papai do Céu vai nos ensinar no próximo trimestre? Mas eu sei que hoje ele tem algo muito especial para ensinar para nós, né? Uma história bem linda que está na palavra do Senhor. Mas antes de tudo, o que nós vamos fazer? Vamos orar. Vamos orar, né? Vamos orar agradecendo ao Papai do Céu por essa semana abençoada que Ele nos deu. Então vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por mais esta manhã, por esse dia lindo que o Senhor nos concedeu. Eu te louvo e te agradeço pela vida de cada cordeirinho, que o Senhor venha abençoar cada um, que eles venham aprender a Tua palavra e guardar no seu coraçãozinho e praticar cada dia sendo imitadores de Ti, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Eu te louvo e te agradeço. Então, vamos lá. Porque essa história de hoje, ela é muito maravilhosa. Vamos aprender sobre duas pessoas da Bíblia que foram muito importantes, muito obedientes à palavra do Senhor. Quem será? Quem será? Primeiro, né? Vamos ver sobre o nosso versículo. Vamos primeiro saber o título desta aula, que é Os Amigos que Andaram com Deus. Os amigos que andaram com Deus. Ok? Qual é o título? Os amigos que andaram com Deus. Então, esse é o título da lição. Mas quantos amigos que não andaram com Deus? Foram tantos, né? E qual será que vai ser esse de hoje? Mas agora nós vamos aprender o nosso versículo do dia, que ele é muito lindo. Qual será que é? Vamos ver? A tia vai ler uma vez, depois nós vamos memorizar ele, tá bom? Então vamos lá. Então aqui, né, nós temos o nosso título da lição que a tia deixou aqui. Olha só. Título da lição. Os amigos que andaram com Deus. Então, os amigos que andaram com Deus. Estamos pensando ainda. Mas aí agora nós vamos para o nosso texto áureo, que diz o quê? Vocês são filhos queridos de Deus. Efésios capítulo 5 e versículo 1. Vocês são filhos queridos de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 1. Olha só, mas agora nós vamos memorizar o versículo. Qual que é o versículo mesmo, né? Vocês são filhos queridos de Deus. Vocês são filhos queridos de Deus. Efésios, capítulo 5, versículo 1. Vamos aprender o versículo? Então vamos lá. Tá aqui. Vocês são filhos queridos de Deus. Efésios 5, 1. Então vamos lá. Vamos tirar
tem essas duas, essa pegadinha e vai ficar o quê? Vocês são filhos queridos de Deus. Efésios, capítulo 5, versículo 1. E se eu tirar aqui agora? E agora? Fica como? Vocês são filhos queridos de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 1. Aí eu tirei aqui. Aí fica como? Vocês são filhos queridos de Deus. São filhos queridos de Deus. Efésios 5, 1. Aí tiro aqui também. Aí vai ficar: vocês são filhos queridos de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 1. E aí eu tiro aqui também: vocês são filhos queridos de Deus. Muito bom, vocês estão aprendendo. Eu quero ver quem vai conseguir falar sozinho sem olhar na Bíblia. Aí vamos tirar mais esse daqui, que vai ficar: vocês são filhos queridos de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 1. Aí agora vamos tirar tudo e eu quero ouvir só vocês falando. O que está escrito agora? Será que alguém sabe? Isso mesmo, vocês são filhos queridos de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 1. Vocês estão muito espertos, estão estudando bastante a Bíblia, né? Que maravilha! Então vamos lá para nossa história. Agora é a hora da nossa história. Ai, ai, ai. Qual será essa história de hoje? A história de hoje é muito especial, né? Muito, muito, muito especial. Mas antes nós vamos para a nossa história para conhecer mais um pouquinho. Alguém sabe quem foi Elias? Alguém sabe quem foi Elias? Quem? Isso mesmo, um profeta. Vocês são inteligentes, hein? Exatamente, ele foi um profeta. Então, ele era um homem de Deus. Elias era um homem que sempre obedeceu a Deus. Este profeta de Deus, que o Senhor não abandonou ele, porque ele era muito obediente. Elias chegou a ser um homem bem conhecido. Todos sabiam quem era ele e todos confiavam na palavra que ele falava, porque eles sabiam que Elias era um homem temente a Deus. Mas aí teve uma época, o que aconteceu? O rei de Israel, morreu e quem assumiu o trono foi o seu filho, o rei Acabe. O rei Acabe, ele assumiu o trono. E aí o que aconteceu com o rei Acabe? Ele casou com uma mulher chamada Jezabel. Ele casou com uma mulher chamada Jezabel. Só que essa Jezabel, ela era muito malvada. Ela era muito, muito, muito furiosa. Ela não queria que o povo de Israel adorasse a Deus, porque ela não era de Israel, né?
ela era de fora, era uma pagã. Então, a pessoa que adorava outros deuses, ela adorava o deus Baal. Então, ela não queria que o povo adorasse o Deus. Por isso, então, o que ela decidiu? Jezabel, ela decidiu que ia matar Elias, porque ela não queria que ele falasse mais sobre o Deus verdadeiro. Então, ela falou assim, não, agora não vamos falar mais nesse Deus. Vou matar Elias e aí acaba tudo. Oh, meu Deus, que mulher malvada. Então, Elias, ele teve medo, porque ele era um homem de Deus, mas ele também era um ser humano, né? Então, o que aconteceu? Ele fugiu. Fugiu e se escondeu numa caverna. Mas mesmo que pudesse se esconder da rainha Jezabel, naquela caverna ele não podia se esconder de quem? Exatamente, ele não podia se esconder de Deus, porque o Papai do Céu sempre sabe aonde nós estamos, não tem como fugir dele. Então o Papai do Céu falou para ele assim, Elias, o que você está fazendo nessa caverna? Aí ele falou assim, Senhor, eu sempre fui fiel a Deus, sou o único profeta que restou e os seus inimigos procuram tirar a minha vida. E eu me sinto muito mal, Senhor. Mas Elias não sabia de nada porque estava ali escondido na caverna. Então o Papai do Céu sabia como Elias se sentia. Ele sabia que Elias estava com medo, né? Estava acuadinho ali dentro da caverna. No entanto, Elias ainda não havia terminado o seu trabalho. Papai do Céu tinha um plano para a vida dele ainda. Mas o fato de Elias estar escondido numa caverna não fazia parte desse plano. Elias, você não vai ficar aí nessa caverna não. Saia já dessa caverna e volte a fazer a minha vontade, disse-lhe Deus. Elias, saia dessa caverna e volte a fazer a minha vontade. Quero que você unja Eliseu. Eliseu? Mas não estamos falando de Elias? Ixi, entrou mais alguém na história agora. Aí o Papai do Céu falou para ele assim, eu quero que você unja Eliseu para que ele seja o próximo profeta. E mais uma coisa ainda. Existe 7.000 profetas em Israel que não adoram Baal. Então você não está sozinho, Elias. Você está achando que você está sozinho dentro dessa caverna, mas tem mais 7.000 que não se prostraram perante Baal. Elias não discutiu com Deus, nem continuou sentindo pena de si mesmo. Fazia tempo que ele aprendeu a obedecer a Deus. Estava seguro de que Deus sempre sabe o que é melhor para nós e que abençoa os que lhe obedecem. Dessa forma, Elias foi procurar Eliseu, o próximo profeta. Aonde será que estava Eliseu? Agora, Elias tinha que procurar por Eliseu. Por que será que o Papai do Céu queria que Elias ungisse Eliseu como próximo profeta? O que será que ia acontecer com Elias? Por que não esperou até que Elias morresse para escolher alguém para ocupar o seu lugar? Por que será? São coisas do Senhor, só Ele sabe. Então, Elias amava a Deus e queria servi-lo mais do que tudo. E ele seria um bom exemplo para Eliseu. Mas certamente ele amava muito o Senhor. E o Papai do Céu viu que Eliseu era um homem que podia usar na sua obra. Eliseu estava trabalhando, porque o Papai do Céu não chama nenhum preguiçoso, ele não gosta de preguiçoso. Ai, tô com preguiça, ai, não quero, ai, tô cansada. Papai do Céu não, Papai do Céu chama aqueles que estão trabalhando. Então, Eliseu estava trabalhando no campo
Havia 12 juntas de bois e Eliseu levava a última. De repente, Eliseu viu, olha só, de repente, Eliseu viu um homem que caminhava na sua direção. E ele ficou olhando. Quem será? Quem que será que está vindo ali? Quando Elias chegou ao lugar onde Eliseu se encontrava, não lhe disse nada. Não lhe disse nada. Simplesmente tirou o manto dos seus ombros e colocou em cima de Eliseu. O que era o manto? O que vocês acham que Elias quis dizer quando colocou o manto sobre Eliseu? O manto era como um abrigo, uma capa que os homens usavam nos tempos bíblicos. Quando Elias colocou o manto em Eliseu, ele estava querendo dizer que Eliseu se tornaria o servo escolhido de Deus e também teria o poder de Deus. Eliseu decidiu seguir o profeta Elias. Mas aí ele falou assim para Elias: permita que eu me despeça dos meus pais, depois eu o seguirei. Então Eliseu matou 2 bois e os preparou para uma ceia de despedida. Com os seus amigos, vizinhos, e em seguida seguiu a Elias. Eliseu se tornou ajudante de Elias e o seguia para onde quer que ele fosse. Elias lhe ensinou como ser um bom servo de Deus. Mas o que é lindo nessa história? É que Eliseu, ele virou um imitador de Elias. Ele seguia os passos de Elias. Ele não perguntou. Quando Elias chegou até ele e colocou a capa, ele não perguntou: por que você está colocando essa capa? Ixi, nem gostei dessa capa, não gosto dessa cor, não é meu tamanho. Por que essa capa? Nossa, essa capa tá velha, tá feia, não gosto. Não, Eliseu simplesmente aceitou. Assim, quando Elias colocou a sua capa, provavelmente Eliseu entendeu o que aconteceria, que ele seria o sucessor de Elias. E sabe o que é lindo? Porque Elias, ele fez muitos milagres no seu trabalho na obra do Senhor, mas Eliseu fez muito mais do que Elias. Ele seguiu os passos, ele aprendeu. Assim, nós precisamos seguir os passos de Jesus. Nós precisamos, aprender. Hoje nós aprendemos que Deus ele escolheu o substituto de Elias, bem antes dele terminar o seu ministério. Eliseu seguiu Elias e se tornou o imitador dele, seguindo o servo de Deus aonde ele fosse. Olha só. Então, nós precisamos também ser imitadores de Deus desde pequeno, desde pequenininho, para que o Papai do Céu nos use no seu reino. Mas ele precisa de pessoas de muitas idades. Ele precisa das pessoas mais velhinhas, mais idosas. Ele precisa dos jovens, ele precisa de adolescente. Ele precisa de crianças para serem imitadores dele. Paulo disse assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, Paulo estava falando assim, vocês me imitam, mas eu imito o Senhor. Então, Eliseu estava seguindo os passos de Elias, que seguia os passos de Deus. E ele foi muito obediente, E a nossa verdade prática de hoje, Nós temos a nossa verdade prática de hoje, é muito linda.
aprender. Que Eliseu, ele encontrou o jovem Elias, né? Ele encontrou o jovem Eliseu, que era forte, ele estava trabalhando, conduzindo o seu gado. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Era um gesto simbólico. Imediatamente foi compreendido por Eliseu que ele seria o sucessor de Elias. Ele entendeu. Elias não precisou falar nada. Simplesmente passou e lançou sua capa. E Eliseu, ele entendeu que seria o sucessor de Elias, que já havia passado adiante e seguiu o seu caminho. Sua submissão foi imediata. Correu atrás de Elias sem discutir condições, pedindo apenas a oportunidade para despedir-se dos seus pais, o que Elias lhe concedeu. Ele não perguntou o que eu vou fazer, para onde eu vou. Ele só falou assim: me deixe me despedir dos meus pais. E Elias permitiu. Eliseu, ele provou que sua decisão era definitiva. Ao tomar e matar os bois, usar os aparelhos de aragens, né, para cozer a sua carne, né, para cozinhar a sua carne e alimentar o povo com eles. Em seguida seguiu Elias, deixando o conforto do seu lar e tornando-se o seu servo. Eliseu provou ser um homem de grande energia, ativo no trabalho. Eliseu, ele seguiu a Elias sem discutir. Elias passou, jogou a sua capa e Eliseu seguiu, simplesmente seguiu. Só falou assim: olha, meu senhor, deixa eu me despedir dos meus pais. E Elias permitiu, mas ele não perguntou o que ele ia fazer, como seria, de que maneira seria, ele simplesmente obedeceu. Então nós precisamos seguir a Jesus. Nós devemos ser imitadores dele, seguir os seus passos, sem discutir, sem perguntar, sem questionar, sem querer saber o porquê. Ah, mas eu sou tão pequenininho, mas os pequenininhos também podem seguir as pegadas do mestre. Os pequenininhos também podem trabalhar para Jesus. Imagina só, você pequenininho, que já estão pregando. Aí, quando a tia lança o desafio das histórias, vocês falam e contam as histórias tão lindas. Vocês estão seguindo as pegadas da tia Romilda. Vocês estão sendo meus imitadores. Olha que coisa linda! Vocês estão sendo imitadores do papai e da mamãe. Hoje a tia Romilda está aqui contando histórias para vocês e vocês estão aprendendo. Amanhã vai ser vocês que vão estar lá no púlpito pregando a palavra de Deus e eu vou estar sentadinha no banco lá, ouvindo vocês e dizendo assim: Senhor, valeu a pena! Olha que coisa linda! Ele foi meu aluninho lá nos Cordeirinhos. Ele foi meu discípulo, ele aprendeu e agora olha como o Senhor está usando ele. E eu vou estar lá muito feliz, muito grata ao Senhor por todos esses momentos que a gente passa junto. Então vale a pena que vocês possam seguir as pegadas do Mestre, que vocês possam escolher pessoas, servas de Deus, para vocês imitarem. Olhem bem, não sigam qualquer um, não imitem qualquer um, porque tem pessoas que quando você segue as pegadas dele, você acaba indo para um lugar ruim. Mas quando você segue aquelas pessoas que trabalham para Jesus, que são pessoas tementes, que gostam de orar, de ler a palavra, elas vão te conduzir para um caminho bom. Então, siga as pegadas de Jesus. Seja imitador dele. Olha o que ele falou. Vocês são filhos queridos. Vocês são filhos queridos. Jesus, ele ama vocês de uma maneira extraordinária.
Às vezes você nem sabe o quanto você é amado. Às vezes você até duvida. Você fala, será que Jesus me ama? Será? Ele te ama? Antes de você nascer, Ele já te amava. Que Papai do Céu possa abençoar grandemente a vida de vocês. Que vocês possam ser imitadores. Que vocês possam ser fiel ao Senhor, né? Por tudo que Ele tem feito na tua vida e por tudo que Ele ainda vai fazer. Que não teve Jezabel, né? Não teve rei Acabe que impedissem o agir de Deus na vida de Elias e de Eliseu. Quando Elias estava lá na caverninha escondido com medo, achando que estava sozinho, achando que não tinha ninguém, que os inimigos estavam querendo atacar e ele estava ali escondidinho, escondidinho. Ele não sabia que ali, bem do ladinho dele, o Senhor estava cuidando dele. Ele estava bem pertinho cuidando. Elias, o que você está fazendo escondido nessa caverna, Elias? Sai já daí e vai trabalhar. A tua missão ainda não acabou. Vai, eu quero que você unja Eliseu para ser o teu sucessor. Aí Elias se encheu de coragem, né? E ainda Deus falou para ele assim, você não está sozinho, tem mais 7.000 que não se dobraram. Então pense que quando você achar que está sozinho, tem mais pessoas no mesmo propósito que você, que podem te ajudar. Se você não está conseguindo sozinho, peça ajuda. Fala assim, tia Romilda, tia Karen, me ajuda. Me ajuda, eu estou com dificuldade na lição, eu estou com dificuldade na escola, tem alguém me maltratando, me ajuda, eu preciso de ajuda. E a gente vai te ajudar. Você precisa sempre ter alguém que você confie para te socorrer nas horas difíceis. Mas ainda se não tiver ninguém que possa te ajudar, tem Jesus. Tem Jesus e Ele nunca falha. Ele não falha. Ele não falha nunca. Ele sempre está pronto com as suas mãos estendidas sobre você. Que o Papai do Céu possa te abençoar nesta manhã. Que você possa ser como Elias, obediente, e ainda como Eliseu, que nem perguntou, só seguiu. Elias passou, jogou sua capa e Eliseu seguiu. Senhor, só me dê a oportunidade de despedir dos meus pais. E ele foi, fez a festa, se despediu dos pais, dos amigos e seguiu Elias sem questionar. Não questione. Não questione. Porque às vezes quando a gente fica perguntando, ai Jesus, por que o Senhor não me deu aquele tênis? Por que o Senhor não fez isso, né? Ah, Senhor, por que o Senhor quer que eu vá falar para aquela pessoa de Jesus, aquela pessoa é tão malvada, ela nunca me escuta, aquele meu amiguinho lá que só me bate, só me maltrata, Jesus. Não questione, só vai lá e fala de Jesus para ele. Quando ele for encrencar com você, você fala assim, não vamos brigar não. Vamos ser amigos, Jesus ama eu e ama você também. E Papai do Céu não gosta de briga. Então Papai do Céu vai abençoar. Vamos orar. E se você quiser aceitar Jesus, né? Levante a sua mãozinha ou coloque ela no seu coração e diga assim, Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor da minha vida, como meu Salvador, como meu amigo. Senhor, como meu guarda, como aquele que nunca vai me deixar, Senhor, perecer. Senhor, escreve meu nome no livro da vida, me ajuda, Senhor, a permanecer firme, fiel à Tua palavra, seguir os Teus passos, ser Teu imitador, Jesus. Eu preciso da Tua graça, me ajuda a obedecer a Tua palavra cada dia na minha vida. Senhor, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder, Senhor, te aceitar como meu Senhor, como meu amigo. Muito obrigado. Amém. E o Senhor agora já mora no seu coração.
E quando Jesus entra no nosso coração, tem transformação e tem mudança. Nós nos tornamos mais obedientes, né? Deus abençoe vocês, cordeirinhos lindos da tia. Que o Papai do Céu dê muita graça para vocês e não deixe nada faltar, principalmente a alegria da salvação nas nossas vidas. Deus abençoe. Fiquem com Deus.